Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula nós vamos abordar a nova NR, uma nova NR, a NR 35, né? É uma norma relevante, né, que trata das questões de trabalho em altura, segurança para trabalhadores que exercem atividade em altura. A norma define o campo de aplicação desta norma. Nós sabemos que ela é uma norma de aplicação transversal, uma norma importante, né, que foi aprovada agora em 2012, né, e nós vamos tratar sobre a NR 35. Essa norma nós vamos abordar, como sempre, né, o conteúdo supostamente mais relevante da NR 35. Embora seja uma norma pequena, né, nós vamos abordar, como sempre, aquilo que supostamente é mais relevante para os fins a que nós desejamos aqui no nosso trabalho, ok? Combinado? Então você está vendo aí no vídeo a tela inicial da NR 35, trabalho em altura. Combinado? Vamos então para a nossa aula propriamente dita. Veja só, pessoal, a NR 35 começa dizendo o seguinte, lá no item 35.1.1. Começa dizendo o seguinte: esta norma estabelece requisitos mínimos e medidas de proteção para o trabalho em altura. Requisitos mínimos e as medidas de proteção para trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente, com esta atividade. Veja só, requisitos mínimos e medidas de proteção, envolvendo planejamento, organização e execução. Com que finalidade? Proteger o trabalhador que exerce trabalho em altura. Proteger o trabalhador que exerce trabalho em altura. Portanto, veja, o trabalhador que vai executar uma atividade em altura, o empregador tem a obrigação de planejar e organizar a execução desta atividade. Ele vai planejar e vai organizar a execução desta atividade. Neste planejamento e organização, o empregador deve fazer, em princípio, uma análise de risco para verificar os riscos a que esse trabalhador estará submetido e adotar as respectivas medidas de proteção. E aí nós vamos observar que a NR 35 faz uma distinção interessante acerca das atividades. Ela diz, olha, para as atividades rotineiras de trabalho em altura, você faz uma análise de risco. E esta análise de risco, não é, pode constar do procedimento operacional da empresa. Ora, o trabalhador sempre exerce atividade em altura, por exemplo, subindo num poste. Mas todo dia ele sobe no poste, e eu vou fazer uma análise de risco todo santo dia para esse trabalhador, uma vez que esta atividade é rotineira. Aí diz a norma, não precisa, faz o seguinte, faça uma análise de risco, verifique os riscos existentes, seja ele de queda ou outros riscos eventuais, e adote as medidas de controle, e projete as medidas de controle desse risco. Faça constar este resultado no procedimento operacional da empresa. Agora, a outra parte, que são as atividades não rotineiras. Caiu uma mega estrutura e precisa ser desmontada esta mega estrutura. Quantas mega estruturas caem por dia? Não cai, não é comum, mas caiu uma. Eu dou um exemplo de uma que caiu em Salvador recentemente, na região aqui de Salvador, recentemente. O que aconteceu? Foi necessário a empresa apresentar uma análise de risco de uma atividade não rotineira. Não é rotineira fazer aquele negócio. Portanto, a empresa vai fazer, ou teve de elaborar uma análise de risco específica para aquela atividade. Ou seja, quando encerrar aquela atividade, joga aquela análise fora. Estou exagerando, não vai jogar fora, né? Tem que arquivar, mas aquela análise de risco não serve para outra atividade. Ok? Então nós vamos discutir um pouco acerca disso aqui. Veja só, pessoal, qual é o campo de aplicação da NR 35?
é todo trabalho realizado a mais de 2 metros de altura, com risco de queda. Com risco de queda. Não é qualquer trabalho em altura, é qualquer trabalho em altura acima de 2 metros que tenha risco de queda. Se não tiver risco de queda, não é trabalho em altura. Não é trabalho em altura. Eu, por exemplo, estou exercendo a atividade aqui a 60 metros de altura, mas não tenho risco de queda. Então, não é considerado trabalho em altura. Ok? Então, veja só o item 35.1.2 da NR35. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior com risco de queda. Onde haja risco de queda. Ok? Eu fiz um esqueminha aqui só para a gente fazer uma introdução. Só para a gente fazer uma introdução. E depois a gente vai discutir alguns itens aí da NR35. Beleza? Então vamos lá. Veja só, eu gosto muito de representação gráfica porque facilita muito o entendimento da gente. Veja só, trabalho em altura é aquele realizado a mais de 2 metros de altura com risco de queda. Agora veja, a empresa deve planejar e organizar a execução desse trabalho em altura. Pensando de que forma? Pensando o seguinte, olha, quais são os riscos para o trabalhador? Qual é o risco principal do trabalho em altura? É o risco de queda. É o risco de queda de altura. Portanto, a empresa, no planejamento e organização do trabalho, deve pensar no risco da queda de altura. Mas apenas a queda de altura? Não. Há outros riscos eventuais, não é, na execução de um trabalho em altura. Por exemplo, risco físico. Tem vibração, tem ruído, risco químico, sei lá, risco biológico pode ser que tenha, tem que haver risco ergonômico, tem que verificar se existem outros riscos. Desculpa, e adotar as medidas de controle desses riscos. Agora, há também, pessoal, outras considerações que devem ser devem ser observadas no planejamento dessa atividade. Por exemplo, influências externas. A pessoa vai executar um trabalho em altura, tem de verificar a questão do trânsito no entorno, não é? Se há trânsito de veículos, se não há trânsito de veículos, as questões climáticas, tudo isso tem que ser levado em consideração na análise de risco. E outras condições impeditivas, como a própria norma diz, e um exemplo disso é, eventualmente, um trabalhador que está apto para exercer o trabalho em altura num determinado momento, se julga inapto para a execução daquele trabalho. Então, na análise de risco, deve ser levado em consideração também condições impeditivas. Portanto, veja só, pessoal, esses fatores devem ser observados na análise de risco do trabalho em altura. Lembrando que o planejamento, a organização e a execução devem ser feitos por trabalhador capacitado e autorizado. Que, aliás, nós vamos ver o que é considerado um trabalhador capacitado e autorizado para trabalho em altura. Veja só, diante desses riscos, queda de altura, outros riscos, parará, periri, a empresa é obrigada, antes de executar qualquer trabalho em altura, de fazer uma análise dos riscos a que os trabalhadores estão sujeitos. Agora, veja só, para fazer esta análise de risco, a empresa disse assim, vamos considerar duas situações. Situação rotineira e situação não rotineira. A pergunta que se faz é, você vai fazer uma análise de risco de uma atividade? Sim. A atividade é rotineira? A atividade não é rotineira? Se ela não for rotineira, você faz uma análise de risco específica para aquela atividade. Específica para aquela atividade. Levando em consideração o quê? Queda de altura, outros riscos, influências externas, condições impeditivas. Tudo isso você tem que levar em consideração. Agora, e se a atividade for rotineira? Aí, se a atividade for rotineira, a própria análise de risco pode constar do procedimento operacional da empresa. Beleza? Então veja, o que acontece. A empresa vai fazer uma análise de risco, levando em consideração se a atividade é não rotineira ou se ela é rotineira, desses riscos que aqui a gente colocou. Dessas condições que aqui estão impostas. E essa análise de risco existe com que finalidade? Ora, se não, conhecer os riscos para adotar as medidas de controle. Conhecer os riscos para adotar as medidas de controle. E aí a norma diz assim, olha, também não deve adotar medidas de controle de qualquer jeito, não. Não é assim, vou adotar... os riscos... Não. Você precisa seguir uma hierarquia.
você precisa seguir uma hierarquia. E a norma diz assim, olha, a hierarquia das medidas de controle dos riscos de queda de altura deve ser observada da seguinte forma. Primeiro, qual é a medida que eu vou adotar para o trabalhador não sofrer nenhum dano na execução de um trabalho à altura? A norma diz assim, ó, primeiro, tem de executar aquela atividade em altura? Olha, não dá para evitar que o trabalhador execute essa atividade em altura? É possível evitar o trabalho em altura? Então, por exemplo, o trabalhador tem que substituir aquela lâmpada lá em cima, a 10 metros de altura, ou a 5 metros de altura. Não existe a possibilidade de usar algum sistema que faça com que aquele dispositivo desça ao nível do trabalhador, para o trabalhador fazer a manutenção? Eu estou dizendo isso porque isso existe, não é? Tem empresas que, para a substituição de lâmpadas, por exemplo, de alguns postes, o trabalhador pressiona um botão aqui embaixo, no nível do solo, e aquele sistema desce, ele substitui a lâmpada, ele aperta o botão que ele sobe. Ele trabalhou em altura? Não trabalhou em altura. Mas a empresa está, desta forma, atendendo exatamente o que determina a NR35 quanto à observância da hierarquia dessas medidas de proteção. Então a primeira é a medida que evita o trabalho em altura. Depois, pessoal, medidas que eliminem a queda de altura. Por exemplo, a adoção de uma proteção coletiva num prédio que está em construção. O trabalhador está lá na 18ª laje. Tem risco de queda? Tem. Ora, eu vou botar um cinto de segurança no trabalhador? Não. Coloque uma proteção coletiva para que ele não caia. Agora, se já observadas essas duas condições, ainda assim persistir o risco, então você tem que adotar medidas que minimize as consequências da queda. Por exemplo, cinto de segurança, tipo paraquedista, aquelas redes de proteção, onde o trabalhador, se cair, cai sobre a rede de proteção. Enfim, ok? Existe aqui essa hierarquia dessas medidas de controle. Ainda não consta na NR35, mas eu considero também que outras medidas devem ser adotadas, outras medidas de controle devem ser adotadas, como o próprio PCMSO é uma medida de controle, não deixa de ser uma medida de controle do risco. Por quê? Porque você examinar o trabalhador e chegar à conclusão de que esse trabalhador não está apto do ponto de vista físico para a execução do trabalho em altura, você adotou uma medida de controle do risco, lógico, não expôs o trabalhador, lógico. Ok? Na sequência, pessoal, uma vez que no planejamento e na organização foi atendido isso tudo que aqui nós estamos mostrando, a empresa vai executar o trabalho em altura. E para a execução do trabalho em altura, esse trabalho deverá ser necessariamente supervisionado. E essa supervisão, o nível dessa supervisão deve ser definido na própria análise de risco. É a análise de risco que vai dizer como essa supervisão deve ser feita. Se in loco, se pode ser feita à distância, da forma como deve ser feita. É a análise de risco que vai dizer. Achei inteligente aqui por parte da NR35 essa questão. Agora, a execução, quando ela fala do trabalho não rotineiro, porque quando o trabalho é rotineiro, já consta tudo ali do procedimento operacional, vai executar conforme consta lá do procedimento operacional, tá certo? Agora, e quando a atividade é não rotineira? A empresa diz assim, a norma, diz assim, quando a atividade é não rotineira, a empresa, além de fazer a análise de risco específica, que nós estamos vendo aí à esquerda, além de fazer a análise de risco específica, a empresa deve emitir para cada atividade, tá certo? Ou restrito ao turno de trabalho, uma permissão de trabalho. Então, análise de risco específica para aquela atividade. E em cada, vamos chamar assim de subtarefa, a empresa deve emitir uma permissão de trabalho, dizendo para o trabalhador o seguinte, trabalhador, tá vendo aqui, nessa permissão de trabalho estão os riscos, estão as medidas de controle. Assine aqui e pode iniciar essa atividade. Ok? As medidas de controle do risco são essas, você pode desenvolver a sua atividade. Beleza? Pessoal, além de tudo isso, a norma diz que na permissão de trabalho deve constar também as medidas de controle desses riscos. Não basta constar, como disse, na análise de risco, mas também na permissão de trabalho. Agora veja só, pessoal, tudo isso que está aqui nesse vídeo que você está vendo aí, o planejamento e a organização e a execução, lógico, são feitos, para que não haja a queda do trabalhador, para que o trabalhador não caia,
para que o trabalhador não sofra nenhum dano. Agora, havendo, porque isso tudo aqui você não elimina, em tese, o risco, mas você diminui muito o risco de queda. Agora, mesmo fazendo tudo isso, a norma diz assim, a empresa tem que elaborar um plano de emergência. Elaborar um plano de emergência. Porque, eventualmente, pode acontecer uma emergência. O trabalhador caiu, está lá pendurado, mas como é que nós vamos resgatar? Tem toda essa história que precisa ser observada. Portanto, a norma diz assim, além de tudo isso que vocês estão fazendo aí, você deve elaborar um plano de emergência e salvamento. Beleza, pessoal? Veja, nós estamos apenas começando. Estamos apenas começando. Para que você está com pressa? Você está com pressa de terminar? Eu não estou com pressa de terminar. Beleza?